Dona Helena tem 72 anos e todos os dias, no mesmo horário, ela faz uma oração especial no quintal, pedindo a Deus um milagre para não perder a casa onde construiu toda a sua história. Mas numa tarde chuvosa, um desconhecido entra pelo portão e diz com calma: Deus me enviou até a senhora. Antes da história começar, me conta, de qual cidade você está assistindo? Escreve aí nos comentários. E se você gosta de histórias de fé, esperança e segunda chance, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma das próximas histórias. Dona Helena tinha 72 anos quando esta história começou. Viúva há quase uma década, ela mantinha a rotina que aprenderá com seu falecido marido, seu Antônio: acordar cedo, preparar o café, regar as plantas e, sem falta, rezar no quintal todas as tardes às 5 horas. O quintal de Dona Helena não era grande, mas era seu refúgio. Havia um pequeno jardim com rosas que ela mesma cultivava, uma jabuticabeira centenária que já estava ali quando compraram a casa, e um banco de madeira desgastado pelo tempo, onde ela se sentava para suas orações diárias. Naquele outubro, a vida de Dona Helena estava particularmente difícil. Sua única filha, Mariana, havia se mudado para o exterior há 3 anos, e as conversas por telefone, embora afetuosas, não preenchiam o vazio da casa silenciosa. As economias estavam acabando, e a pensão mal cobria as despesas. Pior ainda, uma carta do banco avisava sobre a possibilidade de perder a casa se não quitasse uma dívida que seu marido havia deixado e que ela desconhecia. Mas Dona Helena tinha fé. Todos os dias, pontualmente às 5 da tarde, ela se ajoelhava no banco do quintal, abria sua Bíblia gasta e rezava. Pedia por sua filha, pela própria saúde, pelos vizinhos, e nos últimos meses, pedia especialmente por um milagre que a ajudasse a manter aquela casa cheia de memórias. Era uma terça-feira chuvosa de outubro quando tudo mudou. Dona Helena estava terminando suas orações quando ouviu o portão do quintal render. Assustou-se, pois não esperava visitas, e o portão costumava ficar trancado. Levantou os olhos e viu um homem parado ali, molhado da chuva, com cerca de 40 anos, roupas simples mas limpas, e um olhar sereno que de alguma forma a acalmou. Boa tarde, senhora, disse ele com voz suave. Desculpe aparecer assim, mas Deus me enviou. Dona Helena piscou, confusa. Sua primeira reação foi de medo, afinal, era uma senhora sozinha e um estranho havia entrado em seu quintal. Mas algo naquele homem transmitia paz. Ela segurou sua Bíblia contra o peito e perguntou, com voz trêmula: Como disse? Quem é o senhor? Meu nome é Gabriel, senhora. Sei que parece estranho, mas eu precisava vir aqui. A senhora reza aqui todos os dias, não é? Dona Helena assentiu lentamente, sem entender. Como ele sabia disso? Eu moro na casa atrás da sua, explicou Gabriel, apontando para o muro que dividia os quintais. Há meses, todos os dias às 5 da tarde, escuto a senhora rezando. No começo, era apenas um murmúrio distante. Mas nas últimas semanas, tenho ouvido suas súplicas. E sinto que Deus me pôs no coração para ajudá-la. Dona Helena não sabia o que dizer. Sentiu as lágrimas brotarem, uma mistura de surpresa, vergonha por ter sido ouvida em suas orações mais íntimas, e uma estranha esperança. Não precisa ter vergonha, disse Gabriel, como se lesse seus pensamentos. A oração é poderosa, e quando é sincera, Deus responde. Nem sempre da forma que esperamos, mas Ele responde. Posso entrar e conversarmos? Está chovendo e gostaria de explicar melhor. Dona Helena hesitou apenas um momento antes de concordar. Algo em seu coração dizia que podia confiar naquele homem. Sentados à mesa da cozinha, com 2 xícaras de café quente fumegando entre eles, Gabriel começou a contar sua história enquanto Dona Helena o ouvia atentamente. Sabe, Dona Helena, minha vida não foi fácil. Há 5 anos, eu estava no fundo do poço. Tinha perdido meu emprego, minha família havia se afastado de mim por causa das más escolhas que fiz, e eu estava praticamente morando na rua. Bebia demais, não tinha perspectiva nenhuma. Ele fez uma pausa, olhando para a xícara de café como se estivesse revivendo aqueles dias. Foi num abrigo, numa noite fria de inverno, que conheci um senhor chamado Padre Luiz. Ele não era como os outros religiosos que eu havia conhecido. Não me julgou, não me deu sermão. Simplesmente sentou ao meu lado e conversou comigo como se eu fosse gente. Disse que Deus não havia desistido de mim, mesmo que eu tivesse desistido de mim mesmo.
Dona Helena ouvia com atenção, identificando-se com aquela história de dificuldades e fé. O padre Luiz me ajudou a me reerguer, continuou Gabriel. Conseguiu um emprego para mim como carpinteiro, me ajudou a alugar um quartinho, e mais importante, me ensinou que quando Deus nos levanta, é para que possamos ajudar outros a se levantarem também. Ele costumava dizer: Gabriel, você foi abençoado para ser uma bênção. Essas palavras mudaram minha vida. Gabriel tomou um gole do café antes de prosseguir. Há 3 anos, consegui alugar a casa atrás da sua. É pequena, mas é minha. Retomei contato com minha irmã, voltei a trabalhar direito, parei de beber. A vida foi melhorando aos poucos. E quando comecei a ouvi-la rezando, Dona Helena, foi como se Deus me cutucasse dizendo: lembra do que o padre Luiz te ensinou? Chegou sua hora de ser a resposta para a oração de alguém. Dona Helena limpou uma lágrima que escorria pelo rosto. Mas o Senhor nem me conhece. Por que faria isso? Exatamente por isso, respondeu Gabriel com um sorriso gentil. O padre Luiz também não me conhecia. Às vezes, Deus nos coloca no caminho de pessoas que precisam de nós, não porque somos especiais, mas porque Ele confia que faremos o certo. Ouvi suas preocupações sobre a casa, sobre dinheiro. Sou carpinteiro e faço pequenos reparos. Posso ajudá-la. Dona Helena balançou a cabeça, emocionada mas resistente. Não tenho como pagar, meu filho. Mal tenho para as contas básicas. Não estou pedindo pagamento, disse Gabriel firmemente. Estou oferecendo ajuda. Se me permitir, gostaria de consertar o que precisar nesta casa. E quanto à dívida com o banco, talvez possamos encontrar uma solução juntos. Tenho um amigo que trabalha lá, posso conversar com ele. Dona Helena ficou em silêncio por um longo momento, lutando entre o orgulho de aceitar caridade e a necessidade real de ajuda. Finalmente, disse em voz baixa: por que Deus mandaria alguém me ajudar? Sou só uma velha viúva. Não sou ninguém importante. Gabriel se inclinou para a frente, olhando nos olhos dela com seriedade. Dona Helena, a senhora é importante para Deus. Cada oração que faz não cai em ouvidos surdos. E posso garantir, a senhora é importante para sua filha, para seus vizinhos que sempre têm uma palavra gentil sua, e agora é importante para mim também. Deixe-me ajudá-la. Não por pena, mas porque é o certo a fazer. Naquela noite, quando Gabriel foi embora, Dona Helena se ajoelhou novamente em seu quarto e agradeceu. Pela primeira vez em meses, dormiu em paz. Na manhã seguinte, Gabriel apareceu cedo com sua caixa de ferramentas. Dona Helena acordou com o som de martelo vindo do quintal. Quando olhou pela janela, viu-o consertando o portão que rangia havia anos. Bom dia, Dona Helena. Ele acenou ao vê-la. Espero que não se importe. Acordei cedo e pensei em começar logo. O portão estava meio solto, mas já está quase pronto. Ela preparou o café da manhã para os dois, e assim começou uma rotina que duraria semanas. Gabriel aparecia de manhã antes de ir para seu trabalho, ou à tarde quando voltava, e sempre tinha algo para consertar. A torneira que pingava, as telhas soltas, a cerca que estava caindo, as portas que não fechavam direito. Mas mais do que os reparos físicos, Gabriel trouxe algo que Dona Helena não esperava: companhia. Enquanto trabalhava, eles conversavam. Ela contava histórias de quando era jovem, de seu casamento com seu Antônio, das aventuras criando a filha. Gabriel compartilhava suas próprias experiências, suas lutas, suas vitórias pequenas mas significativas. Sabe, Dona Helena, disse ele um dia enquanto pintava a varanda, minha mãe era parecida com a senhora. Muito religiosa, sempre rezando. Eu não entendia quando era mais jovem. Achava perda de tempo. Mas agora vejo o quanto aquelas orações me protegeram mesmo quando eu estava fazendo tudo errado. Sua mãe ainda está viva? Perguntou Dona Helena. Gabriel fez que não com a cabeça, uma sombra de tristeza passando por seus olhos. Faleceu há 7 anos. Eu estava no pior momento da minha vida e nem fui ao enterro. É uma das minhas maiores dores. Por isso, quando ouço a senhora rezando, lembro-me dela. E sinto que de alguma forma, ajudando-a, estou honrando a memória da minha mãe. Dona Helena se levantou e colocou a mão no ombro dele. Sua mãe ficaria muito orgulhosa do homem que você se tornou, Gabriel.
As semanas passaram e a casa foi se transformando. O que estava quebrado foi consertado, o que estava sujo foi limpo, o que estava triste ganhou cores novas. Mas a transformação maior estava acontecendo nos corações. Gabriel começou a participar das orações vespertinas de Dona Helena. No início, apenas ficava em pé, respeitoso, enquanto ela rezava. Depois, começou a acompanhar baixinho. Logo, estava rezando junto, com a mesma sinceridade que ela. Nunca fui muito de igreja, confessou ele um dia. Mas rezar aqui com a senhora, neste quintal, tem algo de especial. Sinto uma paz que não sentia há anos. É porque a oração não é sobre estar numa igreja ou num lugar bonito, explicou Dona Helena. É sobre ter um coração sincero. Deus nos ouve em qualquer lugar, principalmente quando somos humildes e verdadeiros. Um dia, Gabriel trouxe uma notícia. Havia conversado com seu amigo no banco. Ele revisou sua situação. Dona Helena, a dívida é real, mas há programas de renegociação. Conseguimos reduzir o valor e parcelar em condições que cabem na sua pensão. A senhora não vai perder a casa. Dona Helena desabou em lágrimas de alívio. Abraçou Gabriel como se fosse seu próprio filho. Como posso agradecer tudo que fez por mim? Já agradeceu, respondeu ele. Toda vez que reza, toda vez que me trata com carinho, toda vez que compartilha sua sabedoria comigo. A senhora me deu algo que eu precisava tanto quanto precisava de ajuda, me fez sentir parte de uma família novamente. A notícia sobre Gabriel e Dona Helena começou a se espalhar pela vizinhança. Dona Conceição, a vizinha do lado, comentou com seu Mário da esquina, que contou para Dona Ruth da padaria. Logo, todos sabiam da história do carpinteiro que havia aparecido para ajudar a viúva que rezava no quintal. Alguns eram céticos. Cuidado, Helena, avisou Dona Conceição. Ninguém ajuda de graça assim. Ele deve querer alguma coisa. Mas Dona Helena apenas sorria. Ele quer, sim, quer fazer o bem. E isso deveria ser normal, não motivo de desconfiança. Outros se inspiraram. Seu Mário, aposentado e com tempo livre, ofereceu-se para ajudar Gabriel nos reparos maiores. Se ele pode doar seu tempo, eu também posso, disse. Dona Ruth começou a mandar pães frescos para os dois durante o trabalho. A transformação não era apenas física. A casa de Dona Helena se tornou um ponto de encontro. As tardes de oração passaram a incluir alguns vizinhos. Primeiro veio Dona Lúcia, que estava passando por um momento difícil no casamento. Depois, seu Jorge, que havia recebido um diagnóstico de saúde preocupante. Logo, 6 ou 7 pessoas se reuniam no quintal às 5 da tarde para rezar juntas. Veja o que aconteceu, disse Gabriel a Dona Helena um dia. Sua fé não apenas trouxe ajuda para a senhora. Está transformando toda a vizinhança. As pessoas estão se unindo, se ajudando. Um dia, Gabriel trouxe uma surpresa. Havia construído um pequeno banco de madeira novo para o quintal, mas este era especial. Tinha uma placa gravada com as palavras: aqui as orações são ouvidas e respondidas. Quero que este lugar seja um lembrete, explicou ele. Para mim, para a senhora, para todos que vêm aqui. Deus ouve, e muitas vezes ele responde através de outras pessoas. Mas nem tudo eram flores. Um dia, Gabriel chegou abatido. Havia perdido um grande trabalho que estava negociando, e estava preocupado com suas próprias contas. Às vezes me pergunto se estou fazendo a coisa certa, confessou ele. Uso tanto tempo ajudando os outros que negligencio meus próprios problemas. Talvez Dona Conceição estivesse certa em ser prática. Dona Helena o fez sentar e serviu-lhe um café. Meu filho, quando ajudamos os outros, não estamos negligenciando a nós mesmos. Estamos investindo em algo maior. Meu marido costumava dizer: o que damos ao mundo, o mundo nos devolve multiplicado. Pode não ser imediato, pode não ser da forma que esperamos, mas volta. Naquela mesma semana, algo inesperado aconteceu. Seu Mário conhecia um empresário que estava construindo um conjunto residencial e precisava de carpinteiros experientes. Recomendou Gabriel, que foi contratado para um projeto de 6 meses com um salário muito melhor do que ganhava antes. Viu? Disse Dona Helena quando ele contou a notícia. Deus cuida. Sempre cuida. 3 meses após o primeiro encontro,
A casa de Dona Helena estava irreconhecível. Não apenas pelos reparos, mas pela vida que voltou a ter ali. O quintal, antes seu refúgio solitário, agora era um lugar de comunidade, de fé compartilhada, de esperança renovada. E Gabriel? Ele não era mais o homem solitário que morava atrás do muro. Havia se tornado parte daquela pequena comunidade, um filho para Dona Helena, um amigo para os vizinhos, um exemplo de que sempre há esperança para quem deseja recomeçar. Sabe o que aprendi com tudo isso, Dona Helena? Disse ele durante uma das orações vespertinas. Aprendi que quando Deus nos envia para ajudar alguém, quem mais é abençoado somos nós mesmos. O Natal se aproximava, e seria o primeiro que Dona Helena não passaria sozinha em anos. Mariana, sua filha, havia conseguido tirar férias e viria visitá-la. Dona Helena estava ansiosa e um pouco nervosa. E se ela não gostar das mudanças? Perguntou a Gabriel. Mexi em muitas coisas que eram do jeito que seu pai deixou. Ela vai adorar, garantiu Gabriel. Vai ver que a casa está viva novamente, e isso é o que importa. Quando Mariana chegou, ficou boquiaberta. A casa da sua infância, que estava se deteriorando na sua última visita, agora estava linda e acolhedora. Mas o que mais a impressionou foi ver sua mãe radiante, cercada de amigos, com propósito e alegria. Mãe, o que aconteceu aqui? Perguntou ela, abraçando Dona Helena com lágrimas nos olhos. Deus respondeu minhas orações, filha. De uma forma que eu nunca imaginaria. Dona Helena apresentou Gabriel a Mariana, contando toda a história. A princípio, Mariana também foi cética, mas ao conversar com Gabriel, ao ver o carinho genuíno que havia entre ele e sua mãe, ao ouvir os vizinhos falando sobre como tudo havia começado, ela se emocionou. Gabriel, disse ela no dia seguinte, não sei como agradecer por tudo que fez pela minha mãe. Eu estava tão preocupada com ela aqui sozinha, lidando com tantos problemas. Você foi uma bênção para nossa família. Foi sua mãe quem me abençoou, respondeu Gabriel. Ela me deu algo que eu precisava, um propósito, uma família, uma razão para ser uma pessoa melhor. Na véspera de Natal, o quintal de Dona Helena estava cheio. Não apenas os vizinhos que rezavam juntos, mas suas famílias também. Gabriel havia preparado um churrasco, e cada um trouxe algo para compartilhar. Havia música, risadas, crianças correndo, e uma sensação de comunidade que há muito tempo não se via naquele bairro. Durante a ceia, Dona Helena pediu a palavra. Quero agradecer a todos por estarem aqui. Este ano foi difícil, mas também foi o ano em que aprendi algo importante. Nunca estamos sozinhos. Quando eu rezava aqui neste quintal, pensando que ninguém me ouvia além de Deus, não imaginava que minhas orações estavam tocando o coração de alguém. Gabriel não foi apenas a resposta para minhas orações. Foi um lembrete de que Deus trabalha através de pessoas comuns como nós. Ela olhou para Gabriel com carinho antes de continuar. Este jovem aqui poderia ter ignorado minhas orações. Poderia ter pensado que não era problema dele. Mas ele escolheu agir, escolheu ser as mãos e os pés de Deus nesta terra. E ao fazer isso, não apenas me ajudou. Ajudou a todos nós a lembrarmos o que realmente importa, cuidar uns dos outros. Houve aplausos e muitos olhos marejados. Gabriel, embaraçado com a atenção, apenas acenou timidamente. Mais tarde naquela noite, quando todos já tinham ido embora e só restavam Gabriel e Mariana ajudando Dona Helena a arrumar, Mariana puxou uma conversa. Gabriel, preciso te fazer uma proposta. Trabalho numa grande empresa de construção no exterior. Estamos sempre precisando de carpinteiros qualificados. O salário é muito bom, e poderíamos te ajudar com toda a documentação para imigrar. Gabriel ficou surpreso. Era uma oportunidade incrível, o tipo de chance que poderia mudar sua vida completamente. Mas olhou para Dona Helena, para aquele quintal que se tornará tão especial, e hesitou. É uma oferta generosa, Mariana, disse Gabriel depois de um momento. Mas preciso pensar. Minha vida está aqui agora. Estas pessoas. Eu entendo, interrompeu Mariana gentilmente. Não precisa responder agora. Pense com calma. Mas saiba que a oferta está de pé. Você mudou a vida da minha mãe, e eu gostaria de poder retribuir. Nos dias seguintes, Gabriel ficou pensativo. Era uma oportunidade única. Significaria estabilidade financeira, a chance de conhecer outro país, de crescer profissionalmente.
mas também significaria deixar Dona Helena, deixar aquela comunidade que havia se formado, deixar para trás tudo que havia construído ali. Ele conversou com seu Mário sobre isso. Rapaz, é uma grande decisão, disse o velho aposentado. Mas vou te dizer o que aprendi na vida: o dinheiro vem e vai, mas os relacionamentos, as conexões verdadeiras que fazemos, essas são permanentes. Não estou dizendo que não deve ir. Estou dizendo que pense bem no que realmente importa para você. Gabriel também conversou com Dona Lúcia, que havia superado sua crise matrimonial durante as orações no quintal. Gabriel, você nos ensinou que as bênçãos mais verdadeiras não são materiais, disse ela. Mas também nos ensinou que não devemos nos martirizar. Se esta oportunidade vai te fazer feliz, vai te permitir crescer, então talvez seja isso que Deus quer para você agora. Por fim, Gabriel foi conversar com Dona Helena. Era uma tarde chuvosa, semelhante àquela em que ele havia aparecido pela primeira vez em seu quintal meses atrás. Dona Helena, preciso te contar algo, começou ele, sentando-se ao lado dela no banco que havia construído. Sobre a proposta da Mariana, perguntou ela com um sorriso gentil. Ela me contou. E eu já sei o que você vai dizer. Sabe? Sei. Você vai recusar. Gabriel arregalou os olhos. Como sabe? Dona Helena segurou sua mão com carinho. Porque te conheço, meu filho. Vi como você olha para este lugar, para estas pessoas. Vi como encontrou seu lar aqui. O dinheiro não é tudo, e você já aprendeu essa lição. Gabriel suspirou, sentindo um alívio que não esperava. Tem razão. Fiquei tentado, não vou mentir. É muito dinheiro, uma grande oportunidade. Mas percebi que o que tenho aqui não tem preço. Esta comunidade, esta família que formamos, o propósito de ajudar as pessoas. Isso vale mais do que qualquer salário. Dona Helena sorriu, com lágrimas nos olhos. Estou tão orgulhosa de você. Mas quero que saiba uma coisa: se algum dia mudar de ideia, se sentir que precisa ir, terá minha bênção. Você já me deu tanto, mais do que posso retribuir. Não, Dona Helena. Foi a senhora quem me deu tudo. Me deu um lar, uma família, um propósito. Antes de te conhecer, eu estava apenas sobrevivendo. Agora estou vivendo de verdade. Eles ficaram em silêncio por um momento, ouvindo o som da chuva caindo no quintal, cada um absorto em seus próprios pensamentos e gratidão. Gabriel havia tomado sua decisão. Ficaria ali, continuaria seu trabalho, continuaria sendo parte daquela comunidade. Havia encontrado algo mais valioso do que dinheiro, havia encontrado onde pertencia. Mariana ficou mais 2 semanas antes de voltar para o exterior. Embora inicialmente desapontada com a recusa de Gabriel, ela passou a entender sua decisão. Viu como ele era parte integral daquela comunidade, como as pessoas o procuravam não apenas para reparos, mas para conselhos, companhia, apoio. Sabe, Gabriel, disse ela no dia antes de partir, quando vim aqui, estava preocupada com minha mãe. Pensava em trazê-la para morar comigo, tirá-la desta casa que estava caindo aos pedaços. Mas agora vejo que seria um erro. Aqui é onde ela pertence, cercada de pessoas que amam, com propósito e comunidade. E grande parte disso é graças a você. Ela fez uma pausa antes de continuar. Então, mesmo que não aceite meu trabalho, quero te dar algo. Não como pagamento, porque sei que não aceitaria, mas como um investimento. Use este dinheiro para comprar melhores ferramentas, talvez um carro para transportar seu equipamento, o que precisar para crescer seu negócio aqui. Ela lhe entregou um envelope. Gabriel olhou para Dona Helena, que assentiu encorajadoramente. Aceite, filho. Não é caridade. É reconhecimento pelo bem que faz. E se vai continuar ajudando as pessoas, precisa das ferramentas certas. Gabriel aceitou, emocionado. Com aquele dinheiro, poderia realmente expandir seu trabalho, ajudar mais pessoas, fazer uma diferença ainda maior. Os meses seguintes foram de crescimento. Gabriel usou o dinheiro de Mariana sabiamente. Comprou ferramentas melhores, um pequeno caminhão usado mas funcional, e começou a pegar trabalhos maiores. Mas manteve sua promessa. Sempre reservava tempo para ajudar aqueles que não podiam pagar, especialmente os idosos do bairro. O quintal de Dona Helena continuou sendo o ponto de encontro para as orações vespertinas.
O grupo havia crescido. Agora eram 15, às vezes 20 pessoas, que se reuniam ali às 5 da tarde. Não era mais apenas sobre rezar. Era sobre comunidade, sobre compartilhar as lutas e vitórias do dia, sobre apoiar uns aos outros. Um dia, chegou ao grupo uma jovem chamada Teresa. Estava grávida, havia sido expulsa de casa pelos pais, e não tinha para onde ir. O grupo se mobilizou imediatamente. Dona Lúcia tinha um quartinho nos fundos que ofereceu. Dona Ruth arranjou um emprego para ela na padaria. Gabriel se ofereceu para preparar o quartinho para o bebê que viria. Viu como a semente que você plantou está germinando? Disse Dona Helena a Gabriel. Você me ajudou, e agora todos estamos ajudando Teresa. O bem se multiplica. Gabriel sorriu, lembrando-se das palavras do Padre Luís tantos anos atrás. Você foi abençoado para ser uma bênção. Passado um ano desde que Gabriel havia aparecido pela primeira vez no quintal de Dona Helena, o grupo decidiu fazer uma celebração. Foi uma tarde festiva, com todos compartilhando comida, histórias e gratidão. Durante a festa, seu Jorge, que havia recebido um diagnóstico grave um ano antes, pediu a palavra. Há um ano, recebi a notícia de que tinha câncer. Os médicos não eram otimistas. Vim rezar aqui porque não sabia o que mais fazer. Mas encontrei mais do que orações. Encontrei uma família que me apoiou, que me acompanhou nas consultas, que me deu força quando eu queria desistir. Ele fez uma pausa, emocionado. Hoje recebi os resultados dos últimos exames. Estou em remissão. Os médicos chamam de milagre médico. Eu chamo de milagre da fé e da comunidade. Obrigado a todos, especialmente a você, Dona Helena, por ter criado este espaço, e a você, Gabriel, por ter mostrado que Deus age através de nós. 2 anos se passaram desde aquela tarde chuvosa em que Gabriel apareceu no quintal de Dona Helena. Muita coisa havia mudado, mas o essencial permanecia: a oração diária às 5 da tarde, a comunidade unida, o apoio mútuo. Gabriel agora tinha seu próprio negócio estabelecido, mas continuava morando na pequena casa atrás de Dona Helena. Por que mudaria? Dizia ele. Aqui é meu lar. Ele havia se tornado uma figura respeitada no bairro, conhecido não apenas pela qualidade do seu trabalho, mas pela generosidade do seu coração. Dona Helena, aos 74 anos, estava mais viva do que nunca. A casa estava em perfeitas condições, a dívida havia sido quitada, e ela tinha uma família estendida que a amava e cuidava dela. Mariana visitava regularmente, e elas conversavam por vídeo toda semana. O grupo de oração havia se transformado em algo maior. Começaram a organizar ações sociais no bairro, distribuição de comida para famílias necessitadas, aulas de reforço para crianças, oficinas de artesanato para gerar renda. O quintal de Dona Helena era pequeno demais para tudo isso, então conseguiram usar o salão paroquial da igreja local. Mas as orações, essas continuavam no quintal, no mesmo horário, no mesmo lugar. Era sagrado para todos eles. Um dia, chegou ao bairro um repórter de um jornal local. Havia ouvido falar da história de Dona Helena e Gabriel e queria fazer uma matéria. Dona Helena inicialmente relutou, mas Gabriel a convenceu. Talvez nossa história possa inspirar outras pessoas, Dona Helena. Mostrar que a bondade ainda existe, que a fé pode mover montanhas, que nunca é tarde para recomeçar. A matéria foi publicada com o título A Viúva que Rezava e o Estranho que Deus Enviou. Contava toda a história, desde o primeiro encontro até a transformação da comunidade. Foi um sucesso inesperado. O jornal recebeu centenas de cartas de leitores, muitos compartilhando suas próprias histórias de fé e solidariedade. Uma das cartas era particularmente tocante. Era de uma mulher chamada Ana, de outra cidade, que escreveu: Li sua história e chorei. Estou passando por um momento muito difícil, e havia perdido a fé em tudo. Mas sua história me mostrou que ainda há esperança, que Deus não nos abandona. Voltei a rezar, e sinto uma paz que não sentia há anos. Obrigada por compartilharem sua história. Dona Helena e Gabriel ficaram profundamente tocados com as cartas. Perceberam que sua história havia transcendido as fronteiras do bairro e estava tocando corações em lugares distantes. Nunca imaginei que nossa história pudesse ter esse impacto, disse Gabriel, lendo as cartas uma por uma. É porque é uma história verdadeira, filho, respondeu Dona Helena. As pessoas estão cansadas de falsidade, de superficialidade.
Quando veem algo genuíno, algo que vem do coração, elas reconhecem e se conectam. Entre as cartas, havia uma que chamou especial atenção. Era do Padre Luiz, aquele que havia ajudado Gabriel anos atrás quando ele estava no fundo do poço. Meu querido Gabriel, dizia a carta. Li a matéria sobre você no jornal e meu coração se encheu de alegria. Lembro-me do jovem perdido que conheci naquele abrigo, e vejo agora o homem íntegro em que se transformou. Sempre soube que havia grandeza em você, apenas precisava de uma oportunidade para florescer. E agora você está fazendo pelos outros o que eu tentei fazer por você. Este é o verdadeiro significado da fé, não guardá-la para si mesmo, mas compartilhá-la, multiplicá-la. Estou velho e doente agora, mas esta notícia me deu uma alegria imensa. Você foi, e continua sendo, uma das minhas maiores bênçãos. Que Deus continue te guiando. Com carinho, Padre Luiz. Gabriel leu a carta com lágrimas escorrendo pelo rosto. Há anos não sabia do Padre Luiz e pensava que talvez nunca mais o veria. Preciso visitá-lo, disse Gabriel a Dona Helena. Ele está doente. Não posso deixar de agradecer pessoalmente. Vá, filho, disse Dona Helena. Eu estarei bem. E quando voltar, quero ouvir tudo sobre ele. Gabriel viajou até a cidade onde o Padre Luiz vivia, um trajeto de 4 horas de ônibus. Encontrou-o numa pequena casa de repouso para religiosos aposentados. O padre estava mais magro, os cabelos completamente brancos, mas os olhos ainda tinham aquele brilho gentil que Gabriel se lembrava. Gabriel, meu filho! Exclamou o padre quando viu, tentando se levantar da cadeira. Não, não se levante, padre, disse Gabriel, ajoelhando-se ao lado dele e segurando suas mãos frágeis. Vim agradecer. Vim dizer que tudo que sou hoje devo ao Senhor. Não, Gabriel, disse o padre com firmeza. Você deve a si mesmo. Eu apenas mostrei o caminho. Você teve a coragem de caminhar por ele. Eles conversaram por horas. Gabriel contou detalhes que não estavam na matéria do jornal, suas dúvidas, seus medos, os momentos em que quase desistiu. O padre ouvia atentamente, acenando com compreensão. Sabe o que mais me alegra na sua história, Gabriel? Disse o padre finalmente. Não é apenas que você se recuperou, que está bem de vida. É que você entendeu a lição mais importante, que fomos colocados nesta terra para servir uns aos outros. Muitas pessoas se recuperam e simplesmente seguem com suas vidas, esquecendo de onde vieram. Você não. Você se lembra, e usa sua experiência para ajudar outros. O padre fez uma pausa, como se estivesse reunindo forças para algo importante. Gabriel, estou velho e doente. Os médicos dizem que não me resta muito tempo. Mas morro em paz sabendo que pessoas como você estão no mundo, continuando o trabalho. Você é uma das sementes que plantei, e ver você florescer assim é a maior recompensa que poderia ter. Gabriel abraçou o padre, chorando. Não fale assim, padre. O Senhor ainda tem muito para viver. Todos temos nosso tempo, filho. E quando chegar o meu, estarei pronto. Mas quero te pedir uma coisa, continue. Continue sendo a luz para outros assim como Dona Helena foi para você, assim como eu tentei ser. Prometa-me isso. Prometo, padre, prometo. Quando Gabriel voltou para casa, estava transformado. A visita ao Padre Luiz havia reafirmado seu propósito, sua missão. Contou tudo a Dona Helena, que o ouviu com atenção e carinho. Vê como as coisas se conectam, Gabriel? O Padre Luiz ajudou você, você me ajudou, nós ajudamos Teresa e tantos outros, e cada um desses vai ajudar outras pessoas. É como jogar uma pedra num lago, as ondas se expandem cada vez mais. 3 meses depois, Gabriel recebeu a notícia de que o Padre Luiz havia falecido pacificamente durante o sono. No funeral, ficou sabendo que o padre havia ajudado dezenas de pessoas ao longo da vida, cada uma com uma história parecida com a sua. Ele era um anjo na terra, disse uma senhora idosa no funeral. Me ajudou quando perdi tudo num incêndio. Nunca vou esquecer. Salvou meu filho das drogas, disse outro homem. Literalmente salvou sua vida. Gabriel percebeu que era parte de uma corrente de bondade que o Padre Luiz havia iniciado, e que agora cabia a ele e aos outros continuar. De volta ao bairro, Gabriel decidiu fazer algo especial em memória do Padre Luiz. Com a ajuda do grupo de oração e outros voluntários,
criaram um projeto chamado Casa da Esperança. Era um pequeno espaço onde pessoas em dificuldade podiam receber ajuda, desde uma refeição quente até orientação para encontrar emprego, passando por aconselhamento e apoio emocional. Dona Helena foi fundamental na organização. Apesar da idade, ela era incansável, coordenando voluntários, organizando doações e sempre oferecendo uma palavra de conforto e esperança para quem chegava ali desesperado. É para isso que eu estava sendo preparada, dizia ela. Todos aqueles anos rezando sozinha, pensando que não fazia diferença. Mas estava sendo preparada para este momento, para poder ajudar tantas pessoas. Teresa, a jovem grávida que o grupo havia ajudado, agora com um bebê lindo nos braços, tornou-se uma das voluntárias mais dedicadas. Vocês me salvaram quando eu não tinha nada, dizia ela. Agora é minha vez de ajudar outros. A Casa da Esperança começou pequena, mas foi crescendo. Empresários locais fizeram doações. Voluntários apareciam de todos os lugares. O impacto era visível, famílias sendo reestruturadas, pessoas encontrando emprego, jovens saindo das drogas. Mas o coração de tudo continuava sendo aquele quintal de Dona Helena, onde às 5 da tarde, sem falta, um grupo se reunia para rezar. Era ali que tudo começava e terminava, era ali que as forças eram renovadas, era ali que a comunidade se fortalecia. Num dia especialmente significativo, o grupo de oração completou 3 anos desde aquela tarde chuvosa em que Gabriel havia aparecido. Fizeram uma celebração especial, e cada pessoa compartilhou como sua vida havia mudado desde então. Dona Lúcia contou como seu casamento se fortalecera. Seu Jorge falou sobre sua recuperação do câncer. Teresa agradeceu por ter encontrado uma família. Um por um, testemunhos de transformação, de esperança renovada, de fé recompensada. Quando chegou a vez de Dona Helena falar, ela estava visivelmente emocionada. Há 3 anos, eu rezava sozinha neste quintal, sentindo-me esquecida pelo mundo. Minha casa estava caindo aos pedaços, minhas economias acabando, minha esperança se esvaindo. Eu pedia a Deus um milagre, mas não sabia como ele viria. Ela olhou para Gabriel com imenso carinho. E então este jovem apareceu, dizendo que Deus o havia enviado. Confesso que no início tive medo, desconfiança. Mas Deus me deu discernimento para ver que ele era genuíno. E o que aconteceu desde então foi mais do que eu poderia imaginar. Não apenas minha casa foi restaurada, mas minha vida, minha fé, minha esperança. E não só a minha, mas de tantos outros. Ela fez uma pausa, limpando as lágrimas. Aprendi que Deus responde nossas orações, mas muitas vezes de formas que não esperamos. Eu pedia por dinheiro para consertar a casa. Ele me enviou um carpinteiro. Eu pedia por companhia. Ele me deu uma família inteira. Eu pedia por esperança. Ele me deu um propósito. Deus não apenas responde nossas orações. Ele as excede. Houve aplausos e muitas lágrimas. Gabriel, tentando controlar a emoção, também quis falar. Dona Helena, quando apareci aqui há 3 anos, eu pensava que estava vindo ajudar a senhora. Mas a verdade é que foi a senhora quem me ajudou. Me deu um lar, uma família, um propósito. Antes de conhecê-la, eu tinha um trabalho, um lugar para morar, mas não tinha uma razão para viver. A senhora me deu isso. Ele olhou para todos os presentes. E todos vocês também. Esta comunidade me transformou. Me ensinou que a vida não é sobre acumular coisas, mas sobre as conexões que fazemos, o bem que fazemos, o amor que compartilhamos. O Padre Luiz me salvou da rua. Dona Helena me salvou da solidão. E vocês me salvam todos os dias da insignificância, me mostrando que cada vida importa, que cada ação de bondade tem impacto. Os anos continuaram passando. Dona Helena chegou aos 80 anos, ainda lúcida e ativa, embora um pouco mais lenta. Gabriel, agora com mais de 50 anos, havia se tornado uma figura querida e respeitada em toda a região. A Casa da Esperança havia ajudado centenas de pessoas e se tornado referência em assistência social comunitária. Mas o quintal permanecia o mesmo. O banco que Gabriel havia construído ainda estava ali, um pouco mais desgastado pelo tempo, mas firme. A jabuticabeira continuava dando frutos. As rosas de Dona Helena, agora cuidadas também por outros voluntários, continuavam florindo. E às 5 da tarde, sem falta, o grupo se reunia para rezar.
Um dia, Mariana chegou com uma notícia. Havia se casado no exterior e estava esperando um bebê. Mãe, quero que o bebê nasça aqui, no Brasil. Quero que conheça seu lar, sua avó, e esta comunidade incrível que vocês construíram. E tem mais, estou voltando para morar no Brasil. Meu marido conseguiu transferência para cá. Dona Helena chorou de alegria. Sua filha voltando, um neto a caminho, a família reunida novamente. Vê, Gabriel, disse ela. As bênçãos nunca param. Deus continua respondendo, continua surpreendendo. Quando o bebê nasceu, uma linda menina, Mariana e seu marido a chamaram de Helena Gabriela, em homenagem aos dois. Porque vocês dois são a prova de que a bondade existe, de que Deus age através das pessoas, de que nunca devemos perder a esperança, explicou Mariana. No dia do batizado da pequena Helena Gabriela, o quintal estava mais cheio do que nunca. 3 gerações reunidas, amigos antigos e novos, pessoas cujas vidas haviam sido tocadas por aquela história que começou com uma simples oração. Durante a celebração, Gabriel teve uma ideia. Pediu a atenção de todos. Quando cheguei aqui há tantos anos, Dona Helena rezava sozinha. Hoje somos dezenas. Quero propor que este quintal, este lugar sagrado onde tudo começou, seja oficialmente dedicado como um lugar de oração e esperança para a nossa comunidade. Que seja sempre um lembrete de que Deus ouve, de que Ele responde, de que nunca estamos sozinhos. Todos concordaram com entusiasmo. Com a ajuda da paróquia local, o quintal foi oficialmente consagrado como Jardim da Esperança, um lugar onde qualquer pessoa poderia vir rezar, meditar, encontrar paz. Dona Helena, já idosa mas ainda com olhos brilhantes, segurou a pequena Helena Gabriela no colo durante a cerimônia de consagração. Minha netinha, sussurrou ela para o bebê, quando você crescer, vai ouvir a história de como este lugar começou. Vai aprender que a oração tem poder, que a bondade existe, que Deus nunca nos abandona. E espero que você continue esta tradição, que traga seus próprios filhos aqui, que mantenha viva esta chama de esperança. Gabriel, ao lado delas, colocou a mão no ombro de Dona Helena. E ela vai aprender também que às vezes Deus envia anjos disfarçados de carpinteiros, disse Dona Helena com um sorriso. Ou viúvas disfarçadas de professoras de vida, respondeu Gabriel. À medida que o sol se punha naquela tarde especial, o Jardim da Esperança estava banhado numa luz dourada. As pessoas cantavam, rezavam, celebravam. Crianças corriam entre as árvores, adultos conversavam animadamente, idosos descansavam nos bancos sob a sombra. E no centro de tudo, Dona Helena e Gabriel, a viúva que rezava e o estranho que Deus havia enviado, juntos contemplavam o milagre que haviam ajudado a criar, não apenas um lugar físico, mas uma comunidade de amor, fé e esperança. Porque no final, a história não era sobre uma casa sendo consertada ou dívidas sendo pagas. Era sobre corações sendo curados, vidas sendo transformadas, e a prova viva de que quando nos abrimos para a bondade, quando temos fé e agimos com amor, milagres acontecem. E às 5 da tarde, como sempre, o grupo se reuniu para a oração. Dona Helena iniciou, sua voz trêmula mas firme. Senhor, obrigada por ouvir nossas preces. Obrigada por responder de formas que nem podíamos imaginar. Obrigada por enviar pessoas certas no momento certo. E ajuda-nos a sempre lembrar que somos chamados não apenas para receber bênçãos, mas para ser bênçãos na vida dos outros. E todos responderam, Amém. O vento suave balançava as folhas da jabuticabeira, as rosas exalavam seu perfume doce, e naquele quintal simples, tão cheio de história e significado, reinava uma paz que ultrapassava todo entendimento. Porque ali, naquele jardim da esperança, havia sido provado mais uma vez que Deus ouve, que Ele age, e que seu amor trabalha através de pessoas comuns dispostas a fazer coisas extraordinárias. Fim. Porque tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber, era forasteiro e me acolhestes. Mateus 25:35